segundo livro do profeta juiz Samuel, capítulo de número 9, 2 Samuel, capítulo de número 9, um texto muito conhecido. Eu tinha preparado outra mensagem, mas chegando aqui eu via o ensaio dos louvores que os irmãos cantavam, Deus trazia esse texto no meu coração e dizia assim: essa é a mensagem que eu quero ministrar nessa noite. Então, 2 Samuel, capítulo de número 9, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 13, e eu já quero começar a fazer a leitura aqui para a gente ganhar tempo. Hoje é noite de ceia, uma noite mais do que especial. Nós somos privilegiados e privilegiadas de estar na presença do Senhor. Quem está feliz de estar na presença do Senhor? Diz assim o texto: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que ele está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi, disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a tua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-me-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda teu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. E era coxo de ambos. O tempo da pregação da ceia é mais enxuto. Então eu vou ter que economizar alguns detalhes aqui da história para conseguir chegar na mensagem, mas é importante você entender que, isso aqui muitos já sabem, só vão relembrar comigo, mas talvez para um outro irmão seja uma informação nova, para você conseguir entender esse contexto. Quando Davi, ele chega ali no palácio de Saul, sendo já ungido por Samuel para ocupar a posição de rei, Saul vê Davi inicialmente como alguém para ajudar, porque Davi de fato o ajudou a derrotar o gigante Golias. Mas quando o nome de Davi começa a correr pela boca do povo, o povo começa a reconhecer e ver em Davi alguém diferente, alguém que tinha uma presença de Deus diferente e era usado para grandes feitos, Saul começa a se incomodar com Davi e começa a se preocupar que Davi tomasse o seu lugar. Então ele arquiteta diversos planos, diversas estratégias para tirar a vida de Davi. Só que Jonatas, que era filho de Saul, príncipe Jonatas, ele, sabendo dos planos que o seu pai tinha para acabar com a vida de Davi, Jonatas toma partido de Davi, porque ele sabia que Davi estava certo nessa história, e o rei Saul, muito embora fosse seu pai, ele estava agindo de maneira injusta, de maneira equivocada. Então Jonatas começa ali a proteger Davi. Ele começa a usar de subterfúgios, de estratégias para proteger e guardar a vida de Davi.
Só que Jonatas falou assim: Davi, eu sei que hoje meu pai é o rei, e eu sei que hoje eu sou o príncipe, só que eu não sei como vai ser amanhã. Mas uma coisa eu tenho certeza que sobre você há uma unção diferente. E ainda que meu pai tenha sido ungido rei hoje, e eu seja o príncipe ainda no dia de hoje, há uma unção de Deus que vai te colocar numa posição de destaque amanhã. Eu não sei quando isso vai acontecer, eu não sei que dia isso vai acontecer, mas eu sei que um dia, Davi, você vai se assentar no trono como rei. Eu sei que um dia, Davi, você vai ocupar grandes posições, e nesse dia, Davi, quando você chegar lá no alto, não se esqueça de mim, não se esqueça de quem te ajudou quando você está passando pela dificuldade. E se eu, Davi, já não estiver mais aqui, se eu, Davi, tiver sido tomado, tiver sido levado, tiver morrido, usa de beneficência, usa de bondade para com os meus filhos, para com os meus netos, para com a minha descendência. Nós fazemos aqui hoje, Davi, uma aliança, e Davi e Jonatas fazem essa aliança. E aí sabemos como a história continua. Saul continua perseguindo Davi de muitas maneiras, e Davi vai escapando. Davi poderia tirar a vida de Saul, mas Davi escolhe não fazer isso, porque ele não queria se vingar ou fazer justiça com as suas próprias mãos. E chega a determinado dia, uma batalha no monte Gibeá, e ali Saul vai com todos os seus filhos, os seus exércitos, lutar contra os filisteus, e Saul, ele morre, ele é derrotado nessa batalha em Gibeá. Quando Saul morre nesta batalha, os filisteus, o povo vencedor, os inimigos de Saul, inimigos de Israel, eles pegam Saul, o corpo de Saul morto, e eles cortam a cabeça de Saul, eles fazem a decapitação de Saul, e levam o seu corpo, e levam a sua cabeça separada, e colocam presa nas muralhas, para envergonhar Saul, e para mostrar que ali Saul já não tinha mais nenhum poder, e deixa o corpo de Saul ali estendido, deixa a cabeça de Saul ali exposta à humilhação e à vergonha. Então, irmãos, nesse momento, um grupo que era do exército aliado de Saul, homens que moravam numa região chamada Jabes-Gileade, homens de Gileade, que tinham uma dívida para com Saul, que no início do reinado, Saul havia ajudado esses homens, libertado a terra deles de um inimigo, e eles tinham uma dívida moral com Saul. Quando eles veem o corpo de Saul estendido, a sua cabeça lá, e também dos seus filhos, toda aquela humilhação, esses homens tentam resgatar o corpo de Saul, tentam levar o seu corpo e o corpo dos seus filhos para serem enterrados, cremados em outro lugar, e serem tirados da vergonha. Só que enquanto isso acontecia, enquanto a batalha tomava forma aqui, enquanto Saul era derrotado ali, a notícia de que os filisteus haviam ganho, ela entrava dentro do palácio, e ele chegou no palácio de Saul, e na família de Jonatas começaram a dizer assim: olha, Saul morreu, todos os filhos de Saul também morreram, e agora só resta um da descendência de Saul. Quem é? O seu neto, o filho de Jonatas, um menino chamado Mefibosete, que nessa altura tinha 5 anos de idade. E aquele menino com 5 anos, ele estava dentro de casa, guardado, ele não tinha obviamente ido para a batalha, ele estava dentro do seu lar. Só que quando as pessoas viram a crueldade dos filisteus, e viram que eles haviam cortado o corpo de Saul, a sua cabeça, exposto a vergonha, eles pensaram assim: ele não vai ter misericórdia do descendente de Saul. Se eles fizeram isso com o homem já morto, imagina o que vão fazer com o neto dele. Não tem como deixar e contar com a misericórdia dos filisteus. Os filisteus vão acabar com Mefibosete, os filisteus vão matá-lo, vão também fazer a mesma coisa com ele. A gente tem que tirar Mefibosete daqui. Então a ama de Mefibosete pega ele no colo e começa a planejar uma fuga, e ela ali sai correndo. Só que ele não era uma criança pequena, uma criança, um bebezinho de colo, já era um menino de 5 anos de idade. E a ama então pega aquele menino já grande e tentando correr com ele, enrolado talvez ali em cobertores, em mantas, em uma festa, e sai correndo com ele. Ela tropeça, e quando ela tropeça, ela cai e deixa o menino cair. E o menino, quando cai, ele fratura os seus 2 pés. Mefibosete cai, derrubado por outra pessoa, fugindo da guerra de outra pessoa. Só quem ficou machucado, quem ficou ferido, foi ele. Olha para esse irmão, para seu irmão, só fala assim: às vezes você tem feridas que foram causadas por outras pessoas.
Fala assim, ó, às vezes você não tem culpa nenhuma, mas as marcas estão aí, mas a dor está aí, mas a ferida está aí, mas a cicatriz está aí. Que cura feridas, ao Deus que restaura, ao Deus que cura, aleluia. Aí você vai entender um detalhe histórico, por que eu estou contando esses detalhes aqui. Por quê, pastor? Uma coisa que me intrigava é como é que o Mefibosete vai parar na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Por que ele foi parar lá? Porque Lodebar era uma cidade vizinha a Gileade. Então saiu do território de Israel, atravessava o Jordão, do outro lado do Jordão tinha Gileade, e vizinho a Gileade estava Lodebar. E os homens que foram resgatar o corpo de Saul, a sua cabeça decapitada e dos seus filhos, eles levam os restos mortais de Saul, e provavelmente nesse momento falam assim: a gente está indo, está levando um cadáver aqui, mas deixa a gente levar a vida, deixa a gente levar esse menino também. Saul já não tem mais jeito, para Saul a história já acabou, mas para Mefibosete ainda tem esperança, para Mefibosete ainda tem esperança, para Mefibosete ainda tem jeito. E eles provavelmente pegam o Mefibosete e levam o Mefibosete para o território de Gileade. E chegando em Gileade, eles vão levar um local improvável, um local que quase ninguém passava. Gileade, irmãos, era um local muito rico, era uma terra muito rica. Havia pastagens, se criavam muitos tipos de animais, de gado. Em Gileade se produzia um bálsamo maravilhoso que curava e sarava feridas. Só que Mefibosete não fica em Gileade. Ele vai para um lugar vizinho a Gileade, Lodebar. E Lodebar significa um lugar sem pastagens. Se tinha pastagens aqui, aqui não tinha mais. Aqui tinha bálsamo, aqui não tinha mais. Aqui tinha riqueza, aqui não tinha mais. Só que ele estava em um lugar que aos olhos de todos era ruim, mas foi um lugar que Deus escolheu para guardar e proteger a sua. Talvez se ele tivesse ficado em Gileade, onde muitos comerciantes passavam, onde muita gente passava, onde talvez os próprios filisteus entrassem, alguém ia vê-lo, ia denunciá-lo, ele ia morrer. Só que ele fica num lugar que não tinha muitos recursos, mas era ali que ele estava sendo guardado. Não posso falar uma coisa: ninguém quer ficar na casa de Maquir, ninguém quer ficar em Lodebar, ninguém quer ficar num lugar sem pastagem, mas às vezes Deus coloca a gente lá para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar durante um período, porque Ele que está no controle. Ele fala: fica um pouquinho em Lodebar, mas vai chegar o dia que eu vou te tirar de lá e vou te trazer de novo para o lugar que você tem. Aleluia! Suporta Lodebar mais um pouquinho, irmãos. Suporta a dor mais um pouquinho. No relógio de Deus já está sendo acelerado o tempo, para chegar o tempo de você sair de Lodebar e vir para o lugar da bênção e da restauração. Você acredita nisso? Aleluia! Ele está lá em Lodebar, pastor Inácio, e o tempo passa. Passam-se aproximadamente 15 anos. Repete comigo: 15 anos. 15 anos não é uma semana. 15 anos não é um dia. 15 anos é muito. E a gente pensa que a vida de Mefibosete parou, que ele ficou lá numa cadeirinha de rodas, quietinho. Não. Mefibosete
Mefibosete continuou seguindo a vida. Mefibosete casou. Mefibosete teve filhos. Sabia o texto? Ele tinha um filho pequeno chamado Mica. Ele teve filhos. 15 anos. Ele foi para lá com 5. Já estava com 20. Ele morava em Lodebar. E a vida dele seguiu. Mas ele continuava com as suas feridas. Ele continuava com as suas marcas. Ele continuava com as cicatrizes. E eu estou falando com gente aqui, irmão, que a vida não parou, não. Você está tocando a vida. Você levanta cedo, vai trabalhar. Você continua casado, continua visitando a família, mas dentro de você há muitas feridas. E o Senhor quer dizer para você essa noite: eu conheço as suas feridas, eu conheço as dores, eu conheço as lutas, eu conheço os processos. Não é porque você continuou dentro da igreja que você não está ferido. Não é porque você conseguiu continuar trabalhando que você não está ferida. Não é porque você não parou com tudo, não tentou tirar a vida, que você não está ferido, não está ferido. Há feridas aí que Deus conhece a sua cicatriz. E ele está lá. Davi sobe ao trono, manda trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém, luta guerras e batalhas, estabelece o seu trono em paz. Quando o trono de Davi está estabelecido, ele lembra-se da promessa que ele fez para Jonatas lá atrás. Aleluia, aleluia. Aí ele manda chamar Ziba, que era servo de Saul. Olha só, presta atenção aqui. Olha para o seu irmão para presta atenção. Presta atenção. Ele manda chamar Ziba. Aí quando ele fala assim: Ziba, existe alguém da casa de Saul para quem eu possa fazer um ato de bondade, alguém que eu possa ajudar por amor a Jonatas? Oh, aleluia. Quando ele pergunta, Ziba fala: tem um. Ele dá o nome, o CPF, o endereço, o número de telefone, o WhatsApp, o e-mail, sabia tudo. Ziba sabia quem era Mefibosete, Ziba sabia onde Mefibosete estava, Ziba sabia onde Mefibosete morava, só que Ziba nunca fez. Tem gente que, se quisesse te ajudar, podia te ajudar. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que, se quisesse te estender a mão, podia estender a mão. Tem gente que, se quisesse facilitar para você, podia facilitar, mas ele ou ela não quiseram. Mas não se preocupa, o rei mandou lembrança para você. Se questionando, dizendo assim: Senhor, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por esse processo, a fulana sabe e não me ajuda, o fulano sabe e não me ajuda. Deus fala: eles não ajudaram mesmo, mas eu não me esqueci de ti, eu não me esqueci de ti, eu não me esqueci de ti, eu não me esqueci. Aleluia! Davi não fala: Ziba, já que você sabe tudo sobre ele, manda buscar, manda trazer. E aí Ziba vai buscar Mefibosete. Quando Ziba busca o moço, tira ele lá de Lodebar, da casa de Maquir, e traz ele para Jerusalém, na presença de Davi. E Mefibosete entra na presença de Davi. É algo tão interessante, pastor Inácio, porque a gente lê esse texto muitas vezes, mas tem algumas coisas que, pelo menos para mim, me marcam muito. Quando Ziba fala que havia um da casa de Saul, tem um da casa de Saul, o nome dele é Mefibosete, ele mora lá em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel, mas ele é coxo de ambos. Todo mundo que olhava para Mefibosete só via o seu problema, só via a deficiência dele. Antes
lembranças de qualquer coisa. Ninguém lembrava de nada de bom dele. Só lembrava que ele era coxo de ambos os. Ele estava com esse rótulo, com essa marca. E quando ele chega na presença de Davi, ele se apresenta da mesma. Eu sou um cão morto. Meu Deus. Quem sou eu para o Senhor se lembrar de mim? Eu não sou ninguém. Eu não sou importante. E aqui tem algo que é muito importante você entender. Você não pode mudar a maneira como as outras pessoas te veem. Você não pode mudar o que as outras pessoas falam de você. Mas Deus quer mudar a maneira como você se enxerga. Glória a Deus. A principal mudança que a gente tem que ter não é, eu quero que os outros me vejam assim, eu me vejo. Não importa como os outros te veem, importa como Deus te vê e como você se reconhece na presença dele. Às vezes, irmão, a gente vive uma vida de aparência. Eu compro um carro que não pode ter, compra roupas que não pode ter, financia um celular que você não pode ter, quer morar numa casa que você não poderia morar, só para poder mostrar para os outros, para mudar o que os outros pensam a seu respeito. Mas o importante não é o que os outros pensam a teu respeito, o importante é o que o rei pensa a teu respeito, o importante é como você se olha no espelho, e o valor que você sabe que você tem, que você é. Vamos deixar processos tão difíceis, e já faz tanto tempo que você está passando nessa moinha, passando nessa prova, passando nessa luta, que você não consegue mais se enxergar como alguém vitorioso, como alguém vitoriosa, como um homem de valor, como uma mulher de valor. Você olha para você e vê alguém que não tem valor, alguém que não vai conseguir nada, que não vai chegar em lugar nenhum. É assim que você se vê, e Deus quer mudar essa visão dessa noite. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele lembra de você. Você consegue ser profeta nessa noite, olhar para o irmão e dizer assim para ele: você é mais do que as suas cicatrizes, você é mais do que as suas dores, você é mais do que essa crise, do que essa luta, do que esse processo, do que o abandono, do que o divórcio, do que uma queda, do que o fracasso, do que o pecado. Você é mais do que isso. Eu vou encerrar aqui. E esse detalhe é lindo, pastor. Esse detalhe é lindo. Aleluia. Davi chama Mefibosete e fala assim para ele: você é filho de Jonatas, você é neto de Saul. Saul era rei, Jonatas era príncipe, e você é da família real. Glória a Deus. O seu avô errou lá atrás e ele caiu. O seu pai acabou sendo arrastado junto, mesmo seu pai pagou um preço alto pelo erro do seu avô. E você sofre até hoje por falhas que não são suas, por uma guerra que você não escolheu travar, por alguém que te derrubou no meio do caminho, te machucou e te feriu. Mas Deus quer te restaurar nessa noite. Aleluia. E eu quero dizer para você, meu Mefibosete, olha, Davi, hoje eu restauro para você as terras todas que eram do seu avô, as terras todas que pertenciam a Saul. Toma a chave, elas são suas. Todos aqueles que serviam o seu avô, os servos que trabalhavam pelos empregados dele, não são mais servos meus, não, são seus. Todos que trabalhavam com o seu avô passaram a servir você a partir de hoje. Você vai ter terras, você vai ter empregados, e eles vão trabalhar nas suas terras e vão produzir recursos. Vai ter pão, vai ter veste, vai ter comida, vai ter do bom e do melhor.
Tudo está sendo restituído para você hoje. Mas tem algo que é ainda mais importante. A partir de hoje, você vai se assentar à minha. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Todas as refeições, quando a mesa é colocada, onde se assento eu na cabeceira, as minhas mulheres, os meus filhos, você vai se assentar à minha mesa. Você vai comer como filho do rei, você vai se vestir como um rei, você vai viver no palácio do rei, vai ser tratado como rei, porque essa é a sua condição. Sabe o que é lindo? Todo mundo olha para a mesa, olha para a mesa. Você conhece a Simone? Benção, olha só. Existe um mistério na mesa. Quando uma mesa como essa está colocada, se você vai se assentar na mesa, você coloca uma cadeira aqui, sim ou não? Aí quando você coloca uma cadeira ao redor da mesa, e você vai se assentar para comer sobre a mesa, você coloca por baixo da mesa as suas pernas. E junto com as suas pernas você coloca os seus pés. Antes, quem olhava para Mefibosete não olhava para o rosto dele, não olhava para as mãos, já olhava direto para os, e os pés estavam quebrados. Quando Davi chama ele fala, você vai ter terra, você vai ter empregado, você vai ter, mas mais do que isso, agora eu vou te colocar numa posição em que a mesa vai cobrir aquilo que os outros olham como defeito. E quando eles olharem, não vão mais conseguir ver o teu erro, não vão mais conseguir ver o defeito, não vão mais conseguir ver a marca, não vão mais conseguir ver a cicatriz aqui embaixo da mesa, e em cima da mesa vai estar você, vai estar o teu rosto, vai estar a tua face, vai estar a tua mão. O tempo de mostrar a vergonha acabou. Deus vai colocar a vergonha embaixo da mesa e vai te exaltar sobre a mesa. Deus promete o tempo de restauração. E Ele nos chamou nessa noite para dizer a restauração para Mefibosete e a restauração para mim, a restauração para você. É o Deus que restaura a vida material, sim. É o Deus que restaura a família também. E é o Deus que restaura aquilo que está no nosso interior. Glória a Jesus. Imagina como devia ser difícil para aquele menino, aquele homem já naquele caso, todas as vezes se apresentar com aqueles pés quebrados, e as pessoas olhando para o pé dele e dizendo assim, ó, era filho do rei, mas é coxilhando nos pés, não pode andar, não serve para nada. Ele falou, a partir de hoje isso não vai mais acontecer. Glória. Quando as pessoas te encontrarem, a sua vergonha não estará mais à exposição. Seus pés vão estar debaixo da mesa. Deus quer colocar debaixo da mesa nessa noite aquilo que o inimigo tentou usar para te envergonhar. E ele quer que as pessoas te olhem. Quando você, uma é mais alta, outra é mais baixa. Só quando você senta na mesa, fica quase todo mundo se olhando de igual a igual. Sabe o que Deus quer dizer? Muitas pessoas te olharam de cima para baixo, mas vão ter que te olhar de igual para igual. Você não vai ser maior que ninguém, não oprimir ninguém, mas você vai poder olhar todo mundo, ó, de igual para igual. Assentado na mesma mesa, comendo do mesmo banquete. Porque Deus tem restauração. Aleluia! Quem recebe a restauração de Deus? Quem recebe? Coloca a mão direita para o alto. Põe a mão esquerda também. E dá uma salva de palmas.